O advogado Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula para vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. Zanin deverá ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, caso tenha o seu nome aprovado pelo Senado. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Gisele Cittadino, que é professora de mestrado e doutorado de Direito na PUC do Rio de Janeiro. Professora Gisele Cittadino, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Prazer muito grande estar aqui de volta. Um abraço para vocês todos e para todos os nossos espectadores e ouvintes. Maravilha. E, professora, eu queria ouvi-la sobre essa indicação do presidente Lula, do advogado Cristiano Zanin, porque muito vem se questionando se o Zanin tem capacidade, se é qualificado ou não para esta vaga aí indicada pelo presidente Lula ao STF. Queria lhe ouvir sobre essa questão. Cosmo, eu acho que a primeira coisa que a gente devia destacar é o fato de que essa indicação não é minha, não é sua, não é do presidente da Câmara, não é do presidente do Senado. Essa indicação é uma indicação do presidente Lula. Né? Em sendo uma indicação do presidente Lula, ele tem, digamos, o ônus, né? O privilégio de indicar um membro, privilégio no sentido, não no sentido técnico do termo, né? Mas ele tem o dever assegurado pela lei de indicar o ministro do Supremo e ele tem também o custo dessa indicação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não vejo problema algum na indicação do Cristiano Zanin. Então, vamos lá. A legislação fala que o indicado pelo presidente da República precisa ser alguém que tenha um notório saber jurídico. Eu acho que tudo que o Zanin vem apresentando como resultado do seu trabalho ao longo desses últimos anos no Brasil, seja não só na defesa do presidente Lula, mas também, digamos, o seu sucesso profissional, não há dúvida quanto a isso, eu acho que ele não pode haver dúvida acerca dessa sua qualificação. Se a gente imagina, além de tudo, ele é um rapaz extraordinariamente jovem e inteligente. Se a gente imagina que quando ele assumiu a defesa do presidente Lula, ele não vinha da área criminal, Zanin não era um criminalista e defendeu o presidente Lula com brilhantismo, com competência, com estratégia e com muito compromisso. Então, esse eu acho que é um fator relevante. Quanto ao resto, né, idade, reputação ilibada, não há a menor dúvida de que ele preenche todos os requisitos. Algumas críticas que provêm da esquerda me parecem bastante frágeis, para não dizer discriminatórias, porque eu já vi gente dizendo que o Zanin não deveria ser ministro do Supremo porque é um advogado habituado a usar ternos caros. Né? E aí eu pergunto, primeiro que isso não é problema de ninguém, isso é uma decisão privada. Segundo, ele paga os ternos dele com um dinheiro que ele ganha trabalhando honestamente. Então, é o tipo de crítica tão tola, tão fútil, tão boba, mas que se repete tanto que não faz mal que a gente conteste, né? E, por último, Cosmo, o que eu queria dizer é que algumas pessoas dizem o seguinte: nós não conhecemos Zanin porque ele é uma pessoa muito reservada e ele não se manifesta sobre temas relevantes que o Supremo Tribunal Federal precisa discutir, já discutiu no passado e terá que discutir no futuro, e a gente não tem noção de quem será Zanin no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é um problema menor do que o problema que nós já tivemos no passado, quando nós tínhamos certeza de qual seria a posição do ministro no Supremo, e ele, quando chegou lá, começa a agir de uma forma completamente diferente do que dizia no passado. Então, há ministros no Supremo que efetivamente enganaram a presidenta Dilma e enganaram o presidente Lula, dizendo que eram pessoas que tinham um determinado perfil e, quando chegaram no Supremo,
agiram de uma forma completamente distinta daquilo que diziam no passado. Então, eu tenho muito mais medo desse tipo de, digamos, de traição aos compromissos, né, daquela pessoa que o indicou, do que certamente essa ideia de que nós estamos trabalhando numa área desconhecida. Eu não tenho muita certeza disso, não. Mais tarde eu posso explicar um pouco mais por quê. A senhora já explicou quais são os critérios para uma nomeação ao STF, que essa nomeação de fato é feita pelo presidente e única e exclusivamente por ele, né? Mas, de fato, há muito. A senhora também já colocou um pouco do questionamento de setores da esquerda sobre esses aspectos, mas o que um campo diferente questiona é sobre a capacidade, né? Do Zanin em realmente ocupar esse espaço. Mas eu queria trazer algumas colocações, como, por exemplo, de Carmen Lúcia, de Gilmar Mendes, que fazem parte desse Supremo já, né? De colocando que não vê nenhum impedimento para que ele assuma. E aí eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco dessa celeuma. Assim, na história, nós tivemos assim, pouquíssimos casos de pessoas que não foram, de fato, indicadas e foram empossadas, né, para esse cargo no STF. Mas isso digamos, uma cortina de fumaça que estão criando em cima dessa nomeação para, de fato, não falar do que é realmente o importante, que é isso que a senhora colocou, da postura dele e tudo mais? Eu te diria o seguinte, do ponto de vista, digamos, muita gente tem dito, o que é que significa essa cortina de fumaça, né? Muita gente tem dito o seguinte: porque Zanin foi advogado do presidente Lula, o presidente Lula, teria algum tipo de impedimento ético a indicar o advogado Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Zanin foi advogado dele. Eu diria mais, o Zanin não foi somente advogado do Lula. O Zanin é casado com uma moça que vem a ser afilhada do presidente Lula. Então, há uma ligação do Zanin com o presidente Lula que não é só uma ligação profissional, mas é também uma ligação afetiva, quase que familiar. Agora, o presidente Lula, depois de tudo que ele passou, eu tento pensar qual é o cálculo que o presidente Lula faz na cabeça dele ao indicar o Zanin, né? Até hoje, o presidente Lula escutava, e a gente sabia disso, ele escutava vários setores da área da justiça, do judiciário, dos professores, dos advogados, de representantes. Ele escutava o setor antes de fazer uma indicação. Eu acho até que o presidente Lula nunca nem valorizou tanto, né? Eu acho que ele estava muito mais preocupado com o desempenho dos ministros dele do que propriamente com o desempenho dos ministros no âmbito dos tribunais superiores. Então, depois de tudo que ele passou, depois de todo o lawfare que aconteceu no Brasil, essa perseguição judicial com base em questão exclusivamente política, eu acho que o presidente se deu conta de que essas indicações são relevantes demais para que ele indique as pessoas e depois ele próprio sofra na pele, né, tudo o que aconteceu partindo de pessoas que ele indicou. Então, eu acho que dessa vez, com toda razão, eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Eu gostaria de pensar da seguinte forma: se eu for traído, pelo menos eu vou ser traído por uma decisão que eu tomei individualmente. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto: a gente precisa pensar por que é que um presidente da República tem o poder de indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal. Não é só no Brasil. Eu queria lembrar para vocês que quando o presidente Obama estava quase concluindo o seu mandato, havia uma ministra da Suprema Corte americana, já com muita idade. Eu não tenho certeza, mas me parece que ela tinha mais de 90 anos. É óbvio que quem tem mais de 90 anos, né, não tem tantos anos de vida pela frente.
ela tinha sido uma indicação do Partido Democrata. E Obama estava chegando ao final do seu mandato. Ele a procura e pede para que ela se aposente, para que ele possa indicar o seu substituto. Ela não faz isso, acaba o mandato de Obama, Donald Trump assume o governo e algum tempo depois essa senhora falece. Quem é que ganha a indicação? O Partido Republicano, que coloca quem na Suprema Corte? Pessoas que pensam como eles pensam. Então, por que é que isso funciona dessa maneira? Porque o presidente Lula, como Obama, como Trump, eles ganham a eleição por uma determinação da soberania popular. Então, quando eles fazem a indicação a um tribunal superior, essa indicação carrega essa soberania popular em alguma medida. Então, ninguém está esperando que Zanin, no Supremo Tribunal Federal, proteja o Partido dos Trabalhadores, proteja o presidente Lula. Não é nada disso. Mas se espera que a mesma decisão da soberania popular que elegeu um projeto político seja respeitada no Supremo através da figura do Zanin, que respeite esse mesmo projeto político. Então, o Zanin não pode chegar no Supremo Tribunal Federal e votar contra os direitos trabalhistas, contra os direitos previdenciários, contra os direitos das mulheres. Enfim, ele não pode votar a favor das privatizações generalizadas. Por quê? Porque ele não foi indicado por um liberal. Ele não foi indicado por um candidato que represente esses interesses. Ele foi indicado por uma outra força política. E essa força política não é o presidente Lula, é a soberania popular que nomeou o presidente Lula presidente da República. Então, é essa conexão que a gente tem que fazer. E eu gostaria de dizer, finalmente, o seguinte: eu não tenho nenhuma dúvida de que essa indicação é legítima. Eu espero que o Zanin tenha noção do presente que ele está recebendo, porque ele é um rapaz jovem que pode construir uma belíssima carreira no Supremo Tribunal Federal, desde que ele se comprometa com a defesa da Constituição Federal, que no fundo, é uma Constituição comprometida com os direitos, e é essa Constituição, em respeito a essa Constituição, que o presidente o indicou. Então, eu só farei crítica ao Zanin se o Zanin chegar no Supremo Tribunal Federal e se comportar, por exemplo, como o ministro Toffoli às vezes se comporta. Foi indicado por Lula e atua a partir de uma pauta que não é a pauta que elegeu o presidente Lula naquela época. Professora Gisele, recentemente eu li a respeito sobre essa questão da indicação do advogado Cristiano Zanin a uma vaga no STF, que por mais que questionem a capacidade e a qualificação dele, tem um ponto que ele é muito assertivo, que seria que é um garantista jurídico e constitucional. E a senhora acabou de falar isso. Espero que seja um constitucionalista. É isso mesmo? A senhora confia nessa questão que vem falando que ele é um garantista constitucional? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Zanin é um garantista e isso significa que o Zanin não vai abrir mão da defesa da democracia, não vai abrir mão do compromisso com a defesa da institucionalidade, da normatividade vigente. O Zanin vai se comprometer fortemente com todas as garantias do devido processo legal, da presunção de inocência, de tudo aquilo que negaram não só ao presidente Lula, mas a um conjunto grande de cidadãos brasileiros nesse país nesses últimos anos. E a atuação dele, do Zanin, no processo do presidente Lula, deixa isso muito claro. Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A única coisa que a gente ainda não sabe, vai saber brevemente, é qual será a postura do Zanin em relação à proteção das camadas populares, né? Qual será a posição dele? Agora, eu sou muito sincera com vocês. Se tem alguém que conhece Zanin, é o presidente Lula. O presidente Lula, alguém aqui imagina que uma pessoa tão próxima, com um vínculo quase que familiar, afetivo,
eles não terão conversado sobre todas essas questões? Eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez o Zanin tenha dito, olha, aqui ou aqui eu não vou. Né? Até aqui eu chego, daqui para lá eu não vou. Mas eu duvido que nós vamos ter um ministro da Suprema Corte apenas garantista e inteiramente liberal no sentido, digamos assim, da não proteção do trabalho ou no sentido do liberalismo de mercado e da defesa das privatizações. Eu não acredito nisso. Vou ficar muito surpresa e vou criticar fortemente, não tenha dúvida. Perfeito. Lembrando que ele ainda passa por uma sabatina no Senado e pela votação de lá para, em definitivo, estar pronto para assumir esse posto. Então, conversamos com Gisele Citadino, que é professora de mestrado e doutorado em Direito na PUC do Rio. Professora, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações e por toda essa análise feita pela senhora. De nada, um abraço para vocês, um prazer muito grande estar aqui na TVT de novo. Abraço. Abraço.